a gente queria botar a Tesla no case da jornada. Onde entrou o JP Morgan era para ser a Tesla. E aí um amigo meu dos Estados Unidos falou, poxa vida, eu conheço um cara daqui, da Tesla daqui, começou uma reunião com a turma de lá. E aí, lá nos Estados Unidos, precisa de negócio de jurídico, marketing, exposição de marca, e aí viram que no Brasil não tinha uma operação da Tesla, então não tinha por que criar um case para ser resolvido por lá. Só que os caras querem vender carro, né? Aqui. Só tem 100 Teslas no Brasil. Esse é o centésimo. Esse vai ser o centésimo a ser emplacado. E aí eles falaram, ó, vamos fazer diferente, vamos passar aí para a turma que distribui aí, que é a Austin Group. Vocês vêm com eles e a gente transforma, lembra do MBA fora de hora? Transforma o MBA de fora de hora para dentro do carro. Legal. Estilo um James Corden aí, mas de empreendedorismo, negócios, etc. E aí a gente esperou 2 meses, porque não tinha carro vindo, cara. Não tinha carro, esperamos 3 meses e aí chegou e falamos, vamos começar a fazer. Então o objetivo é simplesmente bater papo, falar de negócio, falar do que a gente quiser, como se a gente estivesse numa carona mesmo. Então conectando toda essa turma aí. Legal, muito bacana. Obrigado de você ter aceito aí, tirar parte do seu dia para estar com a gente aqui. Imagina, muito legal. De trás para frente já vamos começar a pauleira então, vai. Tá bom, vamos lá. Nubank versus Itaú. Como é que pode o Nubank valer mais? Na minha cabeça não entra. Eu fiz questão de repostar o teu vídeo ao invés de fazer um novo, porque a turma pergunta opinião, mas na minha cabeça não entra. Valor de mercado versus valor de mercado, nada contra modelo de negócio do Nubank, nada contra o banco digital, mas vendo a história do Itaú, geração de caixa principalmente, deixo para você opinar. Acho que assim, sempre a gente tem que começar com um disclaimer, né? O Nubank, de fato, eles têm uma fanbase, né? Acho que é uma das poucas instituições financeiras do mundo que tem ali uma base que é fã mesmo da empresa, e as pessoas têm que entender que o que a gente está fazendo aqui não é diferente de, sei lá, analisar outras empresas que têm uma fanbase, analisar um Manchester United, analisar uma Harley Davidson, né? A gente não está fazendo uma crítica à comunidade, aos clientes, etc. De fato, eles têm um mérito muito grande nesse aspecto, de conseguir construir uma base muito engajada, né? Então, acho que esse disclaimer é importante para mostrar que a minha análise ela é fria, desapaixonada, tá? Se eu estivesse analisando o Manchester United, que é um baita clube, mas como modelo de negócio é ruim como todo clube de futebol, não só eles, né? Se você pegar os clubes de futebol, cada vez mais os jogadores ficam com o profit pool da indústria, né? Não é uma crítica à empresa, é uma crítica ao modelo de negócio e principalmente ao valuation. Falando de modelo de negócios, Álvaro, uma coisa que me incomoda é quando você atrai pessoas com uma promessa e uma expectativa de baixos preços forever, que foi de certa forma o que aconteceu, fica muito difícil de você aumentar preços depois. Eu acho que boa parte desse sentimento de comunidade veio por conta desse mote quase de Walmart, né? Low price every day, né? Aqui é TED de graça, tudo de graça, venha para cá, tudo de graça. E no mundo líquido, em que os venture capitals do mundo vão botando dinheiro, isso de certa forma funciona para você crescer a sua base de usuários e até num discurso meio que nós contra eles, né? Assim, só que o que acontece? Alguma hora você vai ter que viver dos recursos gerados pela operação, ou melhor, dos lucros gerados pela operação, porque também teve essa confusão aí, inclusive de gente alto na hierarquia lá dentro do banco, confundindo geração de caixa com lucratividade. Quando você tem o Warren Buffett botando dinheiro ou o correntista botando dinheiro, esse dinheiro não é geração de caixa operacional, né? Então, falar que gera caixa porque teve mais depósito entrando do que saindo, eu acho uma premissa perigosa, tá? Então, dito isso, eu acho que eles vão ter uma dificuldade muito grande de monetizar a base deles e a gente já viu algumas ações por parte deles que geraram um certo ruído. Vou dar nome aqui. Teve lá o cartão ultravioleta, que foi um upsell, foi algo a mais criado. Você, cliente do Nubank, se você quiser benefícios extras,
você pode pedir aqui um cartão ultra roxo, ultravioleta, e eu nem lembro quais eram os benefícios, mas eram alguns benefícios a mais do que o cartão tradicional. E teve uma certa revolta popular ali, né? Assim, do tipo, pô, as pessoas se sentiram um pouco traídas. Pô, não era tudo de graça, né? Sim, o que era de graça continua de graça e isso aqui é algo a mais. E mesmo assim gerou um ruído muito grande. Então, eu acho que eles vão ter uma dificuldade crescente de ter uma lucratividade. Além disso, todos os bancos, todo mundo está indo para o digital, que foi um canal de aquisição, que é o principal canal, é o único canal de aquisição, não vou dizer o único, mas é um dos principais canais de aquisições do Nubank. Então, antes, ninguém tinha agências online. Hoje está todo mundo indo para online. Então, os custos de publicidade na internet têm aumentado, vão aumentar para eles e a competição começa a existir. Né? Muitas das inovações que eles fizeram são facilmente copiáveis. Né? O Itaú já está fazendo cartão com uma série de benefícios que o Nubank fazia, sem anuidade. Está todo mundo indo para copiar esses mesmos truques. Né? Acho que esses truques funcionam quando ninguém faz. A partir do momento que as pessoas começam a replicar, isso a gente viu na Suno, né? A gente fez muita inovação e depois as pessoas vêm replicando. Então você tem que renovar seus truques. Você tem que estar renovando seus truques, né? Isso acho que eles têm bastante mérito de estar na vanguarda, né? Porque você ter uma cultura de vanguardismo é difícil de replicar, de tomar risco, de ser ousado. Isso eles têm um mérito grande. Então, dito isso tudo, né? Eles têm também uma base de clientes que tem uma dificuldade de engatar em investimentos. Você pega ali o ranking das corretoras na B3, o Nubank ainda está mal posicionado, que é onde mais se ganha dinheiro, ou melhor, onde tem o maior ROI da indústria financeira como um todo. Investimento e taxa. Investimento e taxa, só que taxa está cada vez também mais... Se eu não me engano, acho que no último balanço do Itaú que eu olhei, taxa representava 20% da receita do Itaú. Sim. Que é praticamente... bottom line. Você tira o imposto, é bottom line, porque não tem ROI produto, você já teve asset, eu também já tive, tenho, e o ROI de asset é disparado o melhor do mercado financeiro. Basicamente você tem crédito... Aqui da taxa de performance, então, porque de administração e performance. Então, assim, você tem que ter uma área de investimentos forte que hoje ainda está, vamos dizer assim, sem ter a atração que outras empresas têm. E para completar a cereja do bolo aqui, né, da nossa tese mantenha a distância, parece bastante ousado, 40 e poucos bilhões de dólares, né, o banco mais valioso do mundo, e se você somar na sua história ainda não deu lucro. Então, sei lá, bota tudo isso junto. Já vi muitos sonhos caírem por água abaixo nessa tese. Alguém pode falar, pô, mas a Amazon era assim, o Facebook começou assim também. Sim, mas isso são mais exceções do que regras, sem né? dúvida alguma. Não, existe uma coisa chamada relação risco-retorno, além da liquidez. Sim, então sim. você tem outras relações talvez mais favoráveis do que essa, né? E mundo competitivo também, assim, a competição existe, as pessoas começam a copiar também, né? Não, mas esse modelo aqui de Brasil, que sistema financeiro antigo, não dá para dizer que é uma turma boba, muito pelo contrário. E recursos a competição tem. Sem dúvida. Dito tudo isso, desejo sorte, mas fico de fora. Boa, muito bom. Para quem não sabe o que está acontecendo, esse é um episódio do Link on the Road com o Thiago Reis aqui. A Link, em parceria com a Tesla, resolveu transportar um MBA fora de hora para dentro do carro e disponibilizar esse conhecimento para todo mundo de forma gratuita aqui ao vivo e depois ficando gravado no @link_SB com todas essas câmeras bonitinhas aí, muito melhor que essa live que a turma faz. Tem GoPro para tudo quanto é lado aqui. Vamos pegar uma estrada e acelerar? Como é que é? Bom, hein? Dá? Dá? Será que dá tempo? Vamos, pô. Vamos ver se dá. Vou ver a gente se vai dá. para Alphaville e volta. Bora. Fechado. Thiago, pegar trânsito, pô. Pegando trânsito. Fala, Hilder, e aí? Faz perguntas. Vou fazer uma pergunta, mas antes só queria comentar do ultravioleta que você comentou. Não tinha tantos benefícios assim, não. Eles davam 1% de cashback em cima de todas as compras. Que era 0 no outro. Que era 0 no outro. E eles deixavam esse cashback aplicado em 200% do CDI. Não era tantas vantagens assim, não. Mas a minha pergunta é, você acha que a estratégia deles de distribuição de BDRs deles
foi para fomentar esse mercado de investimento dentro do aplicativo? Eu acho que vai ter um efeito sim, acho que já tem até alguns números, tá? Mas vamos lá, eu sou menos otimista do que muitos por aí, talvez seja mais pessimista, porque eu já vi isso antes, né, Álvaro? A gente sabe como que as telefônicas lá atrás deram ações para as pessoas e o mercado de capitais no Brasil eram empresas que não queriam abrir capital, que só abriram porque tinha alguns benefícios fiscais lá atrás, na década de 70, vendendo ações para pessoas que não queriam ser acionistas, como era o caso das teles lá atrás. E daí não fomentou, entendeu? Se o cara não tem algo dentro dele que ele quer, né, para você comprar uma linha telefônica lá atrás, você comprava e ganhava uma ação. Isso não fomentou nada o mercado de capitais. Pelo contrário, descobri que a Vivo tem 2 milhões de acionistas, 3% da base, se não me engano, posso estar enganado. Ninguém nem sabe que ninguém sabe onde estão. Sumiram do universo lá. Então. Não, e o telefone valia muito mais do que a ação, porque o cara punha a linha de telefone no imposto de renda. Exato, e a ação patrimônio do cara, a ação não. Então, quando o cara não quer, eu acho difícil ter algum resultado. Thiago, vamos mudar aqui. Você me surpreendeu com um statement esses dias que eu adorei a provocação e era um negócio que não passava na minha cabeça já há mais de 20 anos. Eu tomei uma decisão de nunca comprar uma estatal. E pelo simples fato de não querer ser sócio do governo, por achar que não tem o mesmo alinhamento de interesse que os meus, pelo menos no financeiramente falando, né? Eu acho que você tem razão. E aí você falou assim, puxa, eu nunca vi as estatais tão baratas e agora tá surgindo aqui oportunidades nesse mundo. Eu fui analisar por tua causa, cara, estatal. Como é que você está vendo isso aí? Eu acho que a gente precisa dar alguns passos para trás, Álvaro, e entender o que aconteceu no Brasil com as estatais de 2016 para cá, com a lei das estatais e algumas mudanças nos estatutos de cada uma dessas empresas respectivas, sobretudo aquela ali, ó, que a gente está passando na frente. Petrobras. A gente está no meio da Avenida Santo Amaro aqui, nós vamos descer a Juscelino Kubitschek. Quem conhece São Paulo sabe onde a gente está. É a Vila Nova Conceição do nosso lado direito. Vamos lá. Assim, duas coisas que eu acho que chamam a atenção, falando como um todo, né? O balanço das estatais nunca foi tão bom. Pelo menos nos últimos 10 anos nunca foi tão bom. Petrobras, o que a Petrobras está gerando de caixa assim, é bizarro, é um absurdo. Verdade. O preço do petróleo subiu bastante e o pré-sal me surpreendeu positivamente. Eu, quando descobri no pré-sal, falei, puta, vai ser mais uma roubalheira dessas, né? E o ROI desse negócio é bizarro, assim, é muito alto, a lucratividade do pré-sal é muito bom. Obviamente que existem desafios, você conversa com os times que trabalham lá, tem uma série de desafios. Você está construindo um negócio que tem 3 quilômetros de cano e mais 3 quilômetros de sal, né? Depois, sei lá, estou falando números grosseiros, mas deve ser algo por aí. É um desafio, assim, de mandar o homem para a lua. Mas depois que está operando, a rentabilidade é muito, muito, muito boa. Assim, ROIC de 30% com preço de Brent lá embaixo. Assim, é um business muito bom. Hoje já é, por incrível que pareça, 70% da produção da empresa, né? Deve até aumentar esse market share, aí, a proporção vinda do pré-sal. A política de preços, que eu acho que teve 3 grandes erros de Petrobras e as estatais como um todo, né? Primeiro, corrupção. Eu acho que hoje tem mecanismos, e a sociedade como um todo também está muito mais... Fiscaliza muito mais. Fiscaliza muito mais. Principalmente o mercado de capitais. O mercado de capitais, a governança dentro da empresa. Eu não vou entrar nos detalhes, tem até uma entrevista minha com o conselho da empresa que ele mostra que a governança que foi construída lá para denúncias e que não dá para demitir o cara a não ser que tenha voto dos minoritários, entendeu? Então, tipo, você tem um cara ali que defende os minoritários ali. Então, corrupção, hoje, eu acho que caiu muita coisa. Não dá pra... Eu não boto a mão no fogo por ninguém, mas se tiver coisa pequena, né? Perto do que... Abreu e Lima, essas coisas aí foram bizarras, assim. Foram bilhões jogados fora e é dinheiro nosso aqui, que podia ir para educação, saúde, etc., e que foi parar na Suíça, né? E parou numa refinaria que mal funciona. Bom, beleza. Corrupção, má alocação de capital, maus projetos, né? Vários. Muitos. Principalmente se tratando de Petrobras. E as coisas andando juntas, né? Maus projetos com corrupção, né? Tipo, vamos construir aqui essa refinaria que não precisa, né?
Então, a alocação de capital, eu acho que hoje está muito melhor. Para você ter noção, Pasadena, nos foi passada a informação que não teve sequer um PowerPoint apresentado no conselho. Foi uma coisa top-down vinda de uma das lideranças do partido que tomava conta na época, né? Que falou, não, tem que aprovar esse negócio, está aprovado, não está aprovado, pronto. Não teve nem uma planilhinha de Excel mostrando. Isso. E hoje... Eu acho que é o maior roubo da história. Foi. Eu não consigo pensar em outro assunto no mundo que tenha sido tão maléfico para os cofres da sociedade como um todo que a Petrobras. E aconteceu também na Eletrobras e em menor grau também no Banco do Brasil, tudo isso que a gente está falando. E terceiro, e acho que por incrível que pareça foi o que mais destruiu o valor da empresa, foi a política de preços, né? Uma coisa que, assim, eu falo, e as pessoas às vezes não entram na cabeça, acham que tem que subsidiar, tem que lembrar o pessoal de que aconteceu com a última vez que a gente brincou de subsidiar preço de combustível, né? A Petrobras, faltou caixa nela, né? Foi um buraco, pessoal, maior que a corrupção, maior do que os investimentos mal feitos, foi a política de preço subsídio, né? Porque o Brasil ele compra e vende de fora, tem essa também, né? O nosso petróleo tem algumas características únicas, faz com que a gente tenha que importar e exportar. E se a gente vende abaixo da paridade internacional, a gente está comprando um negócio e tomando prejuízo, né? Então, deixa eu só terminar aqui. Olha só o que aconteceu. Faltou dinheiro na Petrobras. A Petrobras não conseguia se capitalizar no mercado internacional. Quem que foi salvar a Petrobras? 3 bancos. Sabe quais? Acho que teu Wi-Fi estava ligado. Dá uma olhada. Opa. Agora acho que voltou. Entra. Vamos lá. Sabe quais 3 bancos tiveram que salvar a Petrobras? Quais deles, você acha? Banco do Brasil. Acertou? Caixa Econômica Federal. Qual o terceiro? É o mesmo, tá dessa turma aí. BNDES. BNDES, que beleza. Então a gente acabou com o dinheiro da Petrobras, fomos atrás do segundo dinheiro, tipo a segunda linha de defesa eram os bancos públicos, e que, cara, esses caras iam afundar junto, e daí depois ia sobrar para quem? Mesmo bolso, para nós. Para nós. Então, como não teve, como daí veio o Temer e acabou com esse negócio, botou paridade de preço internacional e tal, vou entrar de novo. Muita gente estava passeando aqui, a turma fica parando no carro dando tchau. É o seguinte, hoje o carro não está cheio, nós estamos descendo a Joaquim Floriano, nós vamos pegar a Faria Lima. Aqui atrás do Thiago, vocês estão vendo aqui do lado do Helder, tem um banco vazio. Se você fizer um tchauzinho aí na Faria Lima, nós vamos pegar um cara para entrar no Tesla aqui com a gente, tá bom? Tem uma vaga disponível aqui. Estamos descendo a Joaquim Floriano, vou pegar a Faria Lima. Vou andar a Faria Lima até a frente do Shopping Iguatemi. Comprar estatal. Vamos lá. E terminando aqui, o que aconteceu? Essa política de preço acabou com o caixa da Petrobras. A gente foi atrás do caixa do Banco do Brasil. A gente, né, nós brasileiros, fomos atrás do caixa do Brasil, do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES. E, por sorte, a gente parou com essa brincadeira, porque se a gente continuasse nessa brincadeira, ia sobrar para os cofres públicos, ia ter que aumentar imposto de todo mundo, ia acontecer o Venezuela style. Né? Assim, só que como a gente não pagou a conta no final, as pessoas não se tocaram. A gente acabou a primeira represa, estava indo acabar com a segunda. Perfeito. Só que como a gente parou no meio, não chegou no aumento de imposto, o brasileiro, médio, às vezes acha que não, como ele não pagou a conta que ia chegar, diretamente, pelo menos. Diretamente, ele não percebeu os efeitos maléficos no bolso diretamente. Talvez tivesse sido bom, porque daí a gente teria uma sociedade que teria aprendido os efeitos de você manter uma política de preços da Petrobras de maneira equivocada. Então, resumindo a história, eu acho que a governança melhorou muito, a vigilância da sociedade melhorou muito. Questão de preço. O balanço das empresas nunca foi tão forte. Nossa, a geração de caixa da Petrobras está assim, muito forte. Do Banco do Brasil a mesma coisa. O governo federal acho que vai ganhar algumas dezenas de bilhões de dividendo neste mês, né, vindo de Petrobras e de Banco do Brasil. Eu vou ganhar minha partezinha. Né? Então você tem ali uma combinação de balanço forte, governança melhorada,
eu diria que alguns aspectos, algumas estatais, por incrível que pareça, têm uma governança melhor que algumas empresas privadas. Eu conversei com 15 funcionários do Banco do Brasil. É mesmo? Os caras falam que, pô, assim, a vigilância é tão grande que é melhor que o Itaú. Bomba. E daí você tem ali, pô, empresas que estão jorrando caixa. Então, tudo uma questão de preço. Acho que é tudo assim, uma questão de percepção. É uma empresa que eu gostaria de trabalhar? Essas daí talvez não. Mas comprar ação dessas empresas que estão saudáveis num múltiplo de estatal russa quando a Rússia invadiu a Crimeia, eu acho que vale a pena. Uau, sensacional, concordo. Eu fui provocado por você quando você começou a fazer esses posts. Eu falei, não é possível que o Thiago está falando isso. E fui atrás para ver e é isso mesmo. É isso mesmo. Vai comprar Petrobras? Não sei ainda, sabia? Eu tô fora do mercado de ações. Curioso. Há mais ou menos uns 3, 4 meses, eu senti os valuations esticados. A estatal não passava pela minha conta de analisar. E aí acabei, mesmo com as ações de fora, saindo e botando mais em venture capital, em duas ações que você teve espetaculares, positivo no ano, Thiago, ações de atitudes, assim. Você lançou o SNCI, SNFF. Sim. Conta um pouco dessa história e a razão por trás e o que esperar para frente. Muito legal. Vamos lá. A gente percebeu, Álvaro, que ao longo da nossa jornada, que nem todo mundo quer ler um relatório, que o cara precisa parar o que tem para fazer. E a gente viu que é 5 a 10% das pessoas que querem ler um relatório, os outros 90 a 95% preferem investir através de um produto financeiro. E a gente estava jogando fora essas pessoas, estavam quase que abandonando elas. A gente falou, pô, as pessoas confiam, pedem, e a gente vê muita coisa errada no mercado também. Né, todo tipo de taxa alta, assim, coisas bizarras que eu não tô aqui para ficar falando mal dos outros, mas a gente falou, pô, a gente consegue fazer muito melhor do que esses caras. E daí a gente foi para fazer o SNFF e fizemos o IPO mais eficiente que a gente encontrou em termos de custo. Né? Se você já fez IPO algumas vezes, você sabe os custos que o pessoal cobra. Principalmente auditoria legal e financeira. Né? Ah, não, IB E IB mais ainda. E a gente gastou metade do que os outros gastavam no SNFF. Por conta de distribuição. Por conta de distribuição. A gente tem um contato direto. Para que eu vou pagar um intermediário se eu posso falar diretamente com quem está nos ouvindo aqui? O cara quer, ele também tem o IB no meio, e o IB que não quiser, a plataforma que não quiser, tá bom. Eu não acho uma boa ideia, mas se você não quiser distribuir o que o seu cliente quer para ele, depois você se explique para ele. Bom, beleza. Fizemos o IPO do SNFF, foi num momento desafiador de mercado, pagando metade, sem 80% do addressable market podendo investir, porque algumas plataformas não permitiram, e a gente conseguiu ter rateio no IPO, coisa que nunca teve na história de fundos imobiliários do Brasil, rateio no IPO. O mercado deu uma piorada, a gente... Pra quem não entende o que é rateio no IPO, é que teve oversubscription, Teve veio mais gente do que tinha cota disponível. Isso. Ação, no caso. E o mercado deu uma piorada, o fundo caiu, mas foi da categoria o que menos caiu. Então, é o de melhor desempenho de lá para cá e o único que negocia com prêmio em relação ao valor patrimonial. Né? A carteira é muito boa. Praticamente 100% investido. Tá? Assim, os dados são públicos, então quem quiser ver pode ir lá no site. Aliás, a gente também fez essa inovação. Fizemos um relatório com Power BI, o cara consegue mexer, ver a exposição a risco, ver quais são os fundos, ver o que a gente está mexendo. Está muito legal a ferramenta, a gente inovou nesse aspecto também de transparência para o consumidor saber o que ele está comprando. E no SNCI foi mais legal ainda, a gente gastou zero. Né? Isso é mais dinheiro no bolso de quem investe conosco. Né? Se a gente não paga um distribuidor, né? Perfeito. Aliás, não é nem a gente que paga, é o cliente que paga. E olha só que legal, se a gente pagasse, provavelmente talvez captasse mais, seria bom para a gente. Mas a gente está salvando as pessoas delas mesmas, assim, né? A gente está economizando um dinheiro que nem é nosso. Né? A gente aceita ter um fundinho um pouquinho menor, mas para salvar o capital de quem quer investir
conosco, né? Então a gente fez uma emissão custo zero, também no momento desafiador, acho que foi o único IPO dos últimos 3 meses de fundo imobiliário, captou mais ou menos uns 170 milhões de reais, e da categoria também é o fundo de melhor performance desde o nosso IPO, e avaliando em 2 métricas, tanto total return, né, quanto que o cara botou e quanto que tem hoje, e também outra métrica que a gente analisa que é o valor patrimonial mais o dividendo. Porque qual que é a diferença desse para o total return? Porque às vezes o fundo pode negociar com prêmio, deságio, ágio, então acho que é bom você analisar também o valor patrimonial e mais o dividendo desde o começo. E é o primeiro ou segundo fundo ali também nessa métrica. Então a gente está entregando um bom retorno. Lembrando, a gente não pagou taxa de emissão. No SNFF a gente pagou metade. Que ajuda muito, porque quem não sabe o que é taxa de emissão, o pessoal do banqueiro, isso varia de 3,5% a 8%, 9%, dependendo da colocação. Isso é dinheiro que sai de quem está colocando aí na empresa, vai direto para o investment banker. Uhum. Então, ou para o banco, na verdade, né? Então, não ter esse custo significa mais dinheiro disponível para investir. E não só nesse custo, Álvaro. Taxa de administração, os 2 fundos nossos estão no quartil inferior de menor taxa. Isso é muito legal. Né? Taxa de performance, a gente não tem no SNCI, porque a gente acha até perigoso, pode ter algum incentivo ruim, Tá do tipo, vou ter que performar acima do CDI 20% é meu. Cara, posso fazer isso aumentando o risco de crédito, entendeu? Então a gente prefere nem ter esse incentivo perverso na nossa frente. Tiramos 0 de taxa de performance, e no SNCI e no SNFF tem 10% de taxa de performance, que também está no quartil inferior. Então a gente está trazendo uma eficiência para a indústria que está todo mundo vendo. E assim, é muito engraçado porque os outros fundos não estão captando, as pessoas estão começando a comparar A com B, né? E lógico que a gente também faz questão de mostrar, acho que faz parte do capitalismo você comparar o seu com demais e o consumidor tomar uma decisão no final do dia de qual que é melhor para ele. A gente tem a melhor performance em cada um desses nossos fundos, né, da categoria, e também com taxas ultra competitivas e praticamente 0 de emissão. Então a gente está muito feliz, imagino que os nossos clientes também. Bom, para quem chegou agora, a gente falou de Nubank versus Itaú, a gente falou de investimentos em estatais, a gente falou dos 2 IPOs que o Thiago fez esse ano. Esse é o Lincoln The Road, e agora, Thiago, agora é um assunto aleatório total aqui. Eu sei que você é São Paulino, a situação não está fácil, esportivamente falando. Uhum. Se o São Paulo caísse na sua mão agora, e Thiago Reis virou presidente de São Paulo Futebol Clube, não é São Paulo Cidade, é o time de São Paulo lá da nossa época, mais vencedor, com todas aquelas Libertadores, Mundiais, etc., era um exemplo de gestão. Uhum. E hoje esse exemplo de gestão foi parar na mão do Flamengo, foi parar na mão do Palmeiras. O que falta para o São Paulo? O que você faria diferente? Não para criticar a gestão, não é esse âmbito. É assim, o que dá para fazer de diferente com o São Paulo Futebol Clube? Assim, vamos lá. Primeiro que eu tenho um respeito enorme pelo Júlio Casares, dos conselheiros do São Paulo. Né? Eu acho que tem um time lá que é de mercado, são empresários, vai. Então eu admiro isso daí. Infelizmente tem muito passivo, né? Isso aí acho que tem que primeiro fazer para ontem negociar passivo. E é passivo de serviço, então acho que dá para negociar, sabe? Tá devendo tanto pro Rogério Ceni, tá devendo tanto pro Daniel Alves e tal. Pessoal, vamos sentar conversar. Será que a gente não consegue reduzir? Eu sei que talvez não seja o que vocês gostariam, mas é melhor receber algo do que não receber nada. Vamos negociar passivo. Acho que tem que fazer uma negociação de passivo ali. Perfeito. 2. Haircuts. Haircuts. Tem que reduzir esse negócio. 2. Temos que monetizar os ativos que nós temos, né? Pô, o Flamengo fez um negócio incrível, que foi com o BRB, por incrível que pareça, que foi um banco, se não me engano, 50-50, né? E um banco de comunidade, literalmente, né? O banco do flamenguista. Pô, você tem uma fanbase, vamos monetizar isso aqui de várias formas, vamos pensar de maneira criativa, e é quase que copiar o que o pessoal está fazendo, né? Me falaram que já vale de 5 a 7 bilhões de reais esse BRB. Flamengo? E as ações do BRB, uma estatal, valorizou pra caramba, né? Então, eu acho que tem que ser criativo em como fazer mais vendas para o seu público.
E deve ter alguns ativos ali no balanço do clube que talvez pudessem ser mais bem explorados, sabe? Talvez vender o naming rights do Morumbi, talvez deve ter ativos imobiliários ali que possam ser trocados, né? O Real Madrid fez isso. O Real Madrid fez uma jogada nos anos 2000 que catapultou o clube para contratar todos esses caras, que foi vender o centro de treinamento. Era uma área central, né, em Madrid, e foram fazer o centro de treinamento longe. Então acho que tem que ser criativo aí nos ativos que tem. Eu não conheço todos, mas tem que ser criativo. E se possível também temos que... E eu sei que essas coisas tem muita politicagem no meio, não só no São Paulo, como todo clube. Então tentar transformar em SA, sei lá, eu sei que mudou a lei aí, então tentar transformar numa empresa bem gerida, acho que vai ajudar muito a fazer isso daí. Então acho que tem que ser criativo aí, coisa que o Flamengo fez, coisa que o Palmeiras fez. Então... Na NFL tem um time específico que ele tem como dono, que é o Green Bay Packers, né? Quem acompanha futebol americano sabe. Ele é um time que o dono são os cidadãos da cidade. São os moradores lá da cidade de Green Bay. São 102, 103 mil acionistas, não sei, ou alguma coisa a mais. E é uma empresa mesmo para valer, só capital pulverizado, né? Que tem lá o Jerry Jones, lá que é o dono do Dallas Cowboys, etc. Corporation, direto, difícil pra caramba você comprar uma ação. E hoje o Green Bay tem um estádio que cabe mais gente lá dentro do que tem de população na cidade de Green Bay, e a turma do estado de Wisconsin inteiro acaba virando. Essa é uma solução que eu acho que para resolver um problema de um cruzeiro da vida, é que aí a turma tem que abrir mão de vez do clube, né? Que não sei se funciona, porque tem um apego também patrimonial, mas resolveria o problema do cruzeiro, na minha opinião. Mas enfim. E você vai comprar estatal? Qual delas você compraria? Tiago, pela geração de caixa, eu acho que Petrobras, Banco do Brasil, que a gente falou, eu acho que cabe dentro de uma carteira. Não sei se, de novo, eu não sei se eu teria uma exposição muito grande, mas dentro da carteira eu acho que eu teria com tranquilidade, nos níveis de hoje. E na relação de governança e de cuidado que existe hoje. 5, 10 anos atrás, não passaria nem na minha mesa, nem estudar. Não é não entrar. Eu acho que você está certo. É bem isso mesmo. Tiago, uma empresa fora da internet é um negócio que está fadado a acabar? Não, você que é um cara que tem toda a exposição aí. Acho que tem que analisar caso a caso, né, Álvaro? Por exemplo, uma empresa que a gente está comprando bastante lá é Braskem, né? Não é bem de internet, mas por incrível que pareça se beneficia com a internet, né? A ascensão do e-commerce, a ascensão principalmente do delivery. Você pede comida em casa, vem um monte de coisa de plástico, né? Então, absurdo, né? É até demais. Então... Tiagão, vou abortar a ida para Alphaville, que não vai ser bom para nós, cara. Nós vamos demorar umas 3 horas aqui no carro. Vou fazer a volta no próximo retorno, a gente... Beleza. Mas eu queria acelerar, pô. Nós estamos em São Paulo, cara. A gente tem que fazer um link on the road no Mato Grosso, não sei, alguma coisa. Ó, pra quem não sabe do que a gente tá falando, eu vou tentar virar o celular aqui. Deixa eu ver se dá pra virar a câmera e pegar um pouco do... Estamos na Marginal Pinheiros. Tá o trânsito, tá tudo parado aqui. Dezembro em São Paulo é diferente, porque a turma vem de fora para mim. Eu vejo pelo Shopping Guatemi um monte de gente tirando foto lá daquele relógio que existe faz uns 55 anos. Eu falo, essa turma é de fora. Mas enfim, estava falando da internet. Depende do caso, claro, mas... Tem que ser caso a caso, né? E olha só que interessante, Álvaro. As pessoas têm que entender... que a internet, o varejo online, né, tem custos de você estar na internet, principalmente você anunciar. É quase que você... Por que um McDonald's aluga uma loja numa avenida? Eu vou deixar você sentir a potência do carro só, tá bom. Desse dentinho aqui. Ele acelera. Ele vai rápido. Bacana. Ele é bom mesmo. Ele faz 0 a 100 em 5.1 com esse motor. Esse modelo 3 do jeito que está aqui. Mas olha só que interessante. Por que um McDonald's da vida aluga numa avenida movimentada uma loja? Porque aquela avenida traz fluxo. E na internet a gente tem hoje duas grandes avenidas, ou talvez 4. Vou falar as 2 primeiras e depois as 2 segundas aí.
Google e Facebook, né? E os ativos que eles têm, né? YouTube, no caso do Google, Instagram, WhatsApp, né? E tem cada vez mais gente querendo anunciar. Então, tá ficando cada vez mais caro os terrenos da internet, né? E a Apple e a Amazon, mais ou menos a mesma coisa. Inclusive, elas já estão também entrando nesse business de publicidade. Ou seja, antes elas davam o espaço, agora estão começando a cobrar o aluguelzinho delas, né? E olha só que curioso. Foi todo mundo para a internet, mas as pessoas ainda estão no mundo físico também, né? A gente está também no mundo online, mas estamos no mundo físico. Esse ano vai ser o primeiro ano, desde 2017, que vai abrir mais lojas do que vão fechar no mundo físico nos Estados Unidos. Por quê? Tá ficando tão caro na internet que as pessoas, e vender para... Tá tudo baldio aqui, tá tudo vazio, você vira pro dono e fala, cara, posso botar minha loja aí e pago sei lá, o imposto, o IPTU aqui dos Estados Unidos? É tudo uma questão de mesmo, não tinha de receita e custo. Né? Porque tá ficando cada vez mais caro anunciar na internet que o cara fala, E a régua subiu também, né? Vamos pro físico de vamos pro volta. físico de volta. Então, Subiu. tem esse balanço, entendeu? Eu não acho que o físico vai acabar. As pessoas, a gente tá aqui, ó, olha só. Estamos dirigindo, podia ter uma publicidade aqui. Em São Paulo não pode, mas as pessoas vivem também no mundo físico. Então eu estou apostando também no mundo físico aí. Eu acho que vai ter oportunidade também aqui. Então vamos lá, empresas que eu tenho, então, boa parte das empresas. E para melhorar a história, você vai entender bem. As empresas antigas estão super baratas, né? Sim. Braskem é 2 vezes EBITDA, né? Tipo, então o pessoal tá pagando 30 vezes receita. Agora o pessoal tá vendo que não vale a pena, né? Não sei se você viu, caiu pra caramba essas ações lá fora, né? Tipo, essas empresas aí, Peloton e tal, que são empresas que podem até ser boas, com produtos bons, mas pagar 30 vezes receita, você tem que ter um growth infinito para justificar. E a turma, às vezes, eu acho que paga muito mais pelo tema do que colocar numa planilha, porque você colocar uma Peloton numa planilha de investimento, o cara que é analista mesmo, para ali para fazer o crescimento de receita, a evolução de margem, etc., e ver o free cash flow futuro, né? Não para de pé, cara. Ou a não ser que cresça assim, muito, mas muito. A sensação que eu tenho é que essas empresas mais inovadoras, quando a turma começa a pôr na planilha, me lembra o Brasil de 2007, que todo mundo punha na planilha double digit growth para os próximos 20 anos e o cara não parava de pé, aí ele fazia o quê? Ao invés dele botar, ele não tinha coragem de botar uma taxa de crescimento na perpetuidade muito grande, então ele pegava o valuation de 5 anos, ele passava para 7, depois de 10 para trazer o custo reduz ali o custo de capital na perpetuidade, aí o cara começa, que a gente chama de massagear o modelo. Massagear o modelo para justificar, porque quem é financista mesmo tem uma dificuldade de ver a razoabilidade por trás de múltiplos desse nível. E uma Braskem 2 vezes e meia EBITDA, eu nem quero growth, me paga aí de dividendo que eu prefiro. É isso mesmo. É isso mesmo. Opa! Pegamos aqui, será que pedra. Tá bom, acho que se deixar no piloto automático vai melhor. Bota aí no piloto automático. Não pode. Aqui no Brasil não pode. Você tem um negócio que tem, até dá para pôr, né? Aí você coloca por aqui, mas tem a condução, o piloto automático, só que o que acontece aqui, você tem que, na lei brasileira, você tem que tocar o volante a cada 30 segundos, tem toda uma regra, então a gente não é aconselhável botar aqui no piloto automático. A única forma de acabar com a burocracia é criar burocracia para a criação de burocracia. Imagina se que para cada lei, todo brasileiro tinha que ir lá em Brasília e assinar concordando. Daí acabou, não tem mais nova lei. Daí você cria uma burocracia e que acaba com a burocracia. Tiago, 2 outros tipos de investimento que a turma sempre pergunta, aqui na live mesmo estão perguntando. Investimento internacional fora do Brasil e investimento startup. Qual a tua visão para os dois? Boa pergunta. Eu fui o primeiro cara a falar assim abertamente, só para ajustar o caminho. Você está indo para a Suno ou está indo para onde eu te peguei? Não, vamos para a Suno. Eu fui o primeiro a falar de investimento internacional, sempre falei, invisto desde 2011. Quando eu comecei a investir lá fora, porque eu estava na 7, né? E assim, lá o câmbio estava 1,50, 1,60. E a gente falava, poxa, e o Brasil decolando, o Cristo. E a discussão que tinha na época, bem nessa época que você falou aí, era assim, as empresas brasileiras têm que ter prêmio porque aqui o Brasil cresce mais que lá fora.
Era essa a justificativa. Era mesmo. Daí, lá dentro do fundo, a gente falava assim, poxa, não é possível que só tenha bons negócios no Brasil, vamos ver o que tem lá de fora. Daí a gente viu o Pão de Açúcar com múltiplos acima de Walmart, o Itaú com múltiplos acima de JP Morgan e tal. Olhava para aquilo e falava, pô, não é possível que só tenha bons negócios no Brasil, vamos ver o que tem lá fora. E não é que a gente era mega bullish com investimento no exterior, mas é que estava tão estranho as coisas no Brasil, imóvel no Rio de Janeiro valendo mais do que nos Estados Unidos. Vamos ver se tem coisa boa lá fora também, até para diversificar, né? Perfeito. E daí fui estudar e dei de cara com a internet, né? Com os ativos de internet que não tinha muita coisa aqui. E fui ver que, pô, o Google era um business maravilhoso, o Booking era um business maravilhoso, e acabei me deparando com a Apple, que é um business maravilhoso também, né? Talvez o melhor business de todos, talvez, né? E ali eu fui, na hora que eu comprei, eu fui sentindo que, pô, esse negócio aqui reduz a volatilidade do capital, porque geralmente quando tem uma crise no Brasil, a bolsa faz zig e o dólar faz zag. Então, se você tem um ativo lá fora, você reduz muito a volatilidade da carteira como um todo, né? Então, eu acho que esse foi um dos principais chamarizes. Você tem dois ativos que têm um retorno projetado positivo e bom, que é a renda variável no Brasil e fora, só que com perfis de volatilidade diferentes. E a gente fez um estudo lá na Suno que viu que a correlação entre o IVVB11, que é o ETF em reais do SP500, e o Ibovespa é levemente negativa. Então, pô, se você tem dois ativos que têm um retorno histórico parecido, né, se você for ver, o Ibovespa, por incrível que pareça, em dólares, performou melhor do que o Dow Jones em dólar desde a sua criação. Foi só 0,5% a mais. Né? Só que é 0,5% ao longo de 50 anos faz uma baita diferença. Só que com muito mais volatilidade. Então, pô, se você tem dois ativos que têm um retorno esperado parecido e interessante, mas um com correlação negativa com o outro, você deveria ter quase que meio a meio. Né? Meio Brasil, meio fora. E as pessoas esquecem também que o Brasil volta e meia sobe, né, Álvaro? Sobe mesmo. Sobe mesmo. Né? Como é que foi? Quando engata de uma vez. Engata pra valer. É que a gente esquece, né? Mas, pô, quando você estava lá na Tarpon, a bolsa foi de 7 para 70 mil pontos e quem soube selecionar ali se deu ainda melhor. Não, os 3 primeiros anos da Tarpon você podia pôr na conta do beta. Apesar de ter gerado alfa, você põe na conta do beta, porque foi o Lula assumindo e a gente começou o fundo com todo aquele medo do Lula chegar no Brasil. Então a gente tinha dólar a 4 lá naquela época, isso é 2002, final de 2002 e bolsa a 8 mil pontos. Exato, e daí foi para a Sadia valia 683 milhões de reais. R$1 durante 10 anos. Eu sei que a ação era R$1 e a Sadia tinha 683 milhões de ações, lembro até hoje. Isso. Eu também. Mas, enfim, eu acho que tem que ter investimento lá fora. E hoje dá para comprar por aqui também. Dá para comprar por aqui. Hoje, Estados Unidos eu acho que tá caro, tá, pessoal? Eu, se fosse comprar empresas fora, eu compraria meia dúzia de empresas nos Estados Unidos e tô olhando mais para Europa e até China, que eu acho que tem essa mesma descorrelação que tem com o Brasil. Então, a Bolsa Americana subiu muito nos últimos 10 anos e eu tenho preferido comprar outras coisas fora, mas eu acho que tem que ter investimentos fora. Tá? Minha ação favorita hoje nos Estados Unidos é Facebook. Meta, né? Meta. Aliás, baita jogada do Mark, né? Agora ele fica falando desse negócio de meta que nem receita dá e as pessoas se esqueceram aqueles que acusavam de tráfico de dados. Pararam de falar, né? Você reparou? É isso mesmo. Não, fora que aqui é a melhor arma dos Estados Unidos contra a China é o Mark Zuckerberg. Eles têm que tomar conta dele direitinho, porque lógico. Um monte de informação que tem ali. Beleza. E investimento em startup, cara, a gente já fez vários, por incrível que pareça, foi melhor do que ações. Minha carteira de ações eu abro, agora a gente tem fundo, então dá para comparar com os demais. Tem ido bem, mas em startups a gente fez alguns investimentos que foram até melhores, né? A gente fez 6 investimentos, tem um que Right of Famo, né? Que é aquele lá que fizemos em conjunto, né? A Simpático tá lá e tal, não deu muito certo. Mas os demais, de certa forma, que a gente considera investimentos em empresas privadas e growth e startup. A Link é um sucesso, né? Depois você fala aí dos resultados financeiros, até para me atualizar. Claro. Investimos na QFI, que é uma plataforma de venda de curso e vai online. muito bem também, não vai? Vai muito bem, eu acho que vai valorizar em breve aí, deve ter alguma coisa, não sei, estou sentindo. A Tribe, essa é uma empresa fenomenal.
né? Uma empresa fenomenal. Fizemos um investimento no Status Invest, esse ganhamos 100 vezes. 100 vezes? 100 vezes o capital e vai ser mais. Vai ter novidades boas além do Status Invest. Hoje é o site de maior acesso da Suno. Ali a gente deve fazer com uma plataforma de negociação e tal. A gente tem um custo de aquisição muito baixo em alguns clientes específicos ali, aquele cara que é investidor de longo prazo e tal, que gosta de ficar fuçando dados de empresa e tal. E acho que tem uma opcionalidade de internacionalizar. Que mais ali? Fizemos um outro investimento, mas assim, a TIR média foi boçal. Só que eu não faço um investimento. Os investimentos que a gente faz, Álvaro, eles têm uma peculiaridade. Quando eu compro uma ação da Petrobras ou da Apple, eu compro e esqueço. Assim, lógico, torço e analiso. Mas eu não estou lá dentro de campo, estou na torcida. Né? E nos de Venture Capital? E nos Venture Capital eu entro dentro de campo, né? Na Link lá eu tento colaborar, dando visibilidade, tentando ajudar, volta e meia tem umas ideias e tal. Eu tento ajudar dentro de campo, né? É um investimento diferente de quando eu estou, sei lá, investindo na Petrobras ou no Banco do Brasil e tal. Os caras não querem palpite, eu também não quero perder tempo com isso. Se quiser estar empreendendo como estou na minha empresa. Mas na empresa dos outros deixo lá e é isso que eu quero mesmo, os dividendos e o crescimento do resultado, eventualmente uma empresa que valoriza se fizer um bom trabalho. Mas eu não estou ali para ajudar no dia a dia. Nas empresas investidas, não. No Status Invest a gente ajudou com capital, beleza, mas com conhecimento, network e completo. E a gente quer fazer mais investimentos assim. A gente vê que a gente consegue potencializar as empresas investidas. Tiago, você fez uma coisa na tua vida que acho que poucas pessoas fizeram, algumas têm vontade de fazer, que é o Caminho de Santiago. Uhum. Como é que foi essa experiência e por que ela foi importante para você no momento que foi? Sim, era um momento de transição, na verdade se tornou transição depois de carreira, né? Era um momento que eu tinha saído do fundo que eu trabalhei, a SET, e minha visão era se aposentar. E daí no terceiro, quarto mês, 30 anos. E daí, ali eu falei, você começa a pensar muito, né, na vida, porque você não tem nada para fazer a não ser pensar e andar. Você anda pensando, né? Quanto você anda? 800 quilômetros, mais 800 quilômetros? Eu fiz 800 ali Em quantos dias? 35 dias. Caramba, mais ou menos 20, 25 quilômetros por dia. Só que assim, não é 25 quilômetros, é pedra, é barro, Bota mesmo. Nossa, tem umas histórias assim do tipo, do nada você começa a tomar uma chuva de granizo e não tem muito o que você fazer. Né? Vai andando. Você toma porrada ali. Fiquei tomando porrada durante uns 5, 10 minutos e os granizos assim. Mas aquilo lá eu falei, se eu aguentei isso aqui, eu aguento tudo na vida. E tem uma turma que vai indo, você vai encontrando gente? Tem os caras ali e tal. Eu era mais jovem, né? Porque eu fui numa época do ano que só tinha. O segundo mais jovem devia ter uns 70 anos. Mas eu fiquei amigo da turma, o pessoal legal e tal. Né? Pessoal mais velho, experiente. Então, foi muito bom. Eu acho que ajuda muito a refletir. Quem tiver tempo e tiver no momento certo da vida, eu recomendo. O pessoal associa muito a religião. Cara, eu diria que menos de 20% das pessoas que fazem é por conta de religião. É mais... para tirar um tempo consigo mesmo. Exatamente. E aí você andando, pensando, que voltou com cabeça diferente? Lógico, volta bastante, né? Para tudo na vida, né, Álvaro? Porque você não tem nada para fazer a não ser pensar, então você começa a pensar, repensar, pensar, repensar. Eu diria que a Suno nasceu mais ou menos dali. Ali começam a ser pensada as coisas de Suno. O comecinho da Suno, quão natural foi? Como é que é a história do começo? Cara, não teve business plan, não teve nada. Tinha só uma ideia de... Esse negócio de business plan só existe depois que a turma inventa, escreve livro. Porque todo empresário, todo mundo que senta aqui, todo mundo que bate um papo, o cara fala, comecei assim. Já vai pro MVP direto, né? Assim, começou de uma visão. Falou, não é possível que só dá para ganhar dinheiro enganando as pessoas, entendeu? A gente via, na maior parte dos casos, é um cara esperto tentando enganar o cliente. Sempre a tesouraria tentando empurrar alguma coisa com puta spread no cliente. No nosso segmento tinha uns caras lá que falavam, ganhe 1000% ao dia. Então,
é um show de horror. Eu falava, cara, não é possível que só dê. Os caras, né? Não é possível que só dê para ganhar dinheiro enganando as pessoas, né? Tem que ter algum jeito que seja do contrário. E a gente percebeu que, pô, se você educa as pessoas confiam que dá para você fazer um negócio que é bom para os dois, né? Por exemplo, os nossos fundos imobiliários aqui. É bom para os dois. É o fundo de melhor retorno da categoria, a gente paga 0 de emissão, né? Uma taxa de administração que está no quartil inferior. Pô, o SNCI deve ser o melhor Sharp do mundo, assim, porque o negócio é muito estável e está dando 7, 8% real, né? Então, eu acho que dá para fazer negócios bons para os dois. E esse foi o espírito da Suno. Não teve business plan, teve uma visão. E aí você foi colocando, foi levando para a internet, aparecendo, rede social fez um trabalho importante, SEO importante também. Sim, os canais digitais foram muito importantes. Mas assim, acho que tem que ser multiplataforma e acho que aproveitar esse ano de 2022 para ser mais físico também, fazer mais evento. Hoje quais produtos você Brasil. tem? Hoje quais produtos você tem na Suno? A gente tem as assinaturas, né, que são hoje o carro-chefe. Nos fundos, a gente tem uma Wealth que cresce também. Em breve, acho que o Status Invest vai se tornar uma plataforma de negociação. Então, a gente está diversificando aí as fontes de receita e tentando ter soluções para todo mundo, né? Mas sempre do lado do cliente. Não gosto de ter remuneração vinda do fornecedor, né? A gente sabe que no mercado financeiro muitas vezes isso acontece, né? Modelos de rebate, etc., que eu não gosto muito. Você acha que a gente autônomo de investimento migra para o lado de cobrar do cliente ao invés de ganhar um rebate de um fundo? Porque esse é um mercado que está já bastante parrudo, com conflitos de interesse no meio, etc. Mas, diferente do mercado americano, que já evoluiu, o cliente já entendeu que ele precisa pagar por uma orientação e não deixar ter um rebate lá das suas taxas de administração e performance. Né? Mas aqui acho que ainda não está assim, né? Está muito longe, eu acho que vai demorar para ser. E eu acho que o cliente também prefere, viu, Álvaro? Por incrível que pareça, eu acho que o cliente prefere esse modelo que está assim de não ter que, entre aspas, ver o que está pagando. Então, assim, não acho que é só a oferta, a demanda também caminha nesse caminho, entendeu? Então, não tem muito o que fazer. Certo, tá certo. O que mais, Helder? Já que a gente está chegando aqui de volta. Eu tava em dúvida só quando que foi que a Suno surgiu? Cara, foi no começo de 2017 que a gente fez nossa primeira venda. Começo de 2017. Dia 6 de fevereiro de 2017. Inesquecível. Nossa internet brasileira é uma das mais caras e das piores do mundo, a turma está falando, por conta da transmissão. Vamos pedir para o tio Elon Musk, além do carro, mandar um link da Starlink. Talvez funcione melhor. Daqui a pouco tá chegando o 5G também, né? Saiu a concessão. Isso em breve tá aí. Vamos lá. Estamos aqui na Ponte Cidade Jardim, chegando de volta para devolver o Thiago na Suno. E continuamos com o trânsito em São Paulo. Que beleza, hein? E a Link, como é que tá? A Link vai bem. A Link conseguiu um negócio muito legal, Thiago. A gente transportou aquela noção de escola antiga para uma noção completamente nova. Então, eu acho que hoje a gente é muito mais do que uma escola, né? Aquela escola que você chega, assiste aula, professor fala, você ouve, faz 2 provas por semestre, vai embora. Vamos pela Faria Lima, daí a gente termina esse papo aí. Vamos, tá bom. Deixa eu pegar pra cá. Isso a gente transformou. Eu brinco que tem 2 links lá dentro. Tem uma link que acontece das 8 ao meio-dia e 20, que é a horário de aula, e tem uma link que acontece da meio-dia e 21 às 7h59 da manhã do outro dia, porque nitidamente a gente vê conhecimento sendo transmitido dentro da sala de aula, às vezes de forma fácil de aplicar, etc., muita coisa prática, mas o que a gente vê é os alunos colocando em prática aquilo que eles aprendem em sala de aula, criando empresas ou fazendo crescer empresas já existentes. Isso acontece no período da tarde. Então, você passa lá na Link à tarde, tem um monte de gente trabalhando, um monte de gente criando empresa, muitas startups. Hoje a gente se orgulha de dizer que é a faculdade no mundo inteiro, a faculdade que mais tem empreendedor, empresário nos seus 2 primeiros anos de atividade. Hoje, 35% dos alunos da Link estão no CNPJ, estão trabalhando com uma empresa rodando, alguns deles pagando a faculdade. Essa semana a gente teve 2 alunos que tiveram suas empresas avaliadas num evento de liquidez.
um em 30 milhões de reais e outro em 8 milhões de reais. Captamos 3 milhões para o primeiro, 800 mil reais para o segundo. Isso é história real, assim, pinga um TED na conta do aluno, claro que com todo o plano de negócio, todo um acompanhamento por parte da nossa aceleradora, a responsabilidade de gerar retorno em cima daquele capital a ser investido, sem dúvida alguma, mas eu acho que com lojas internacionais entrando, o nível de relacionamento que as pessoas têm, seja através de professores ou todos os profissionais que passam lá, assim, é um ambiente controlado para você ter sua empresa ou fazer crescer tua empresa e o cara que realmente quer tem uma seara assim muito positiva, muito positiva. Financeiramente, a Link nasceu para ser exemplo daquilo que ela ensina, então é uma escola que nasceu para dar lucro. Eu acho que a área de marketing da Link precisa ser second to none, sabe? Precisa ser exemplo do que uma área de marketing deve ser. A área financeira, você recebe os relatórios financeiros da Link, os relatórios trimestrais, parece um relatório de companhia aberta. É para ser um relatório de companhia aberta, né? A Link é uma SA, apesar de capital fechado, tem um report de companhia aberta, um investor relations de companhia aberta. A área de tecnologia é para ser a melhor que a gente consegue ser. E em termos de retorno também. Hoje a Link tem 30%, 35% de EBITDA e está longe de estar na velocidade cruzeiro, porque a gente está indo para o quarto semestre. E a expectativa é que continue assim, apesar de só ter 2 produtos. A graduação e um MBA. Né, que a gente chama de MBE. Thiago, eu vou pegar para cá, senão eu vou me atrasar. Beleza. Mas essa é a Link. Isso aqui é parte de uma iniciativa de marketing da Link para pelo menos diminuir um pouco o anseio de todo mundo que fala assim, é muito legal isso que vocês fazem aí na Link, bacana, as pessoas que vão são inteligentíssimas, mas vocês cobram 10 pau por mês, eu não tenho a mínima chance de estar aí, o que não é uma verdade, porque a gente tem um programa de bolsas que permite pessoas até... A gente tem um bolsista de 100%, para você ter uma ideia, e outros de 90%, 85%, o que propicia essas... Vai ter o endowment? Eu sou do endowment lá interações. da medicina da USP. Sabe que a gente... Então, o nosso endowment, eu falo que é o venture capital das iniciativas ali dentro. Ali tem participação em 15 empresas, Thiago. A gente caminha para ser o maior venture capital do país muito em breve. E esse fundo eu quero listar, porque aí todo mundo quiser ter participação, pode simplesmente comprar uma ação lá, uma cota, isso é... Vamos fazer isso com a Suno. A Link, enquanto empresa, é rentável? Muito rentável. Vamos fazer com a Suno, acho que dá para fazer. Acho que dá para fazer mesmo. A gente quer fazer um veículo listado aí com as nossas investidas também. Isso seria muito legal, porque daí você dá a oportunidade da turma que quer estar exposto em Venture Capital, não ter que ficar cherry picking, vendo quem é o empreendedor. E ter liquidez, você está num veículo listado... É a mesma coisa que você tem um fundo imobiliário. Você quer 100 mil reais, você vende hoje numa tarde, está na sua conta daqui 3 dias o dinheiro. E, pô, vai vender um imóvel. Vai mão de tinta. Vai. Fora a comissão. Comissão, vai 6 meses, vai... Isso se você tiver sorte, se não for um ano, né? Vai ter que apertar o mercado para baixo, você vai ter que fazer o fire sale, você vai ter que vender... custa assim, você vai ter que vender por 95, 90, né? Vai ter que dar um desconto. Então... Quando você tem um mercado, um veículo listado, acho que os custos de transação se reduzem drasticamente. Eu acho que já. Eu acho que o patrimônio das empresas somadas ali, das 15 empresas somadas, o valor de mercado por evento de liquidez está hoje em 80, 90 milhões de reais, mas muito em breve esse valor vai ser bem superior a isso, e aí já dá para listar, acho mais 1, 2 anos. Inevitavelmente a gente vai ser o maior fundo de venture capital do país. Acho que não tem mais volta. Thiago, cara... Você quer tirar uma foto ali atrás, daí a gente publica? Vamos para trás ali. Dá para ir ali? Como é que faz? Vamos lá. Só virar de Joia? Estamos chegando aqui no JK Iguatemi. Senhoras e senhores, esse foi mais um Link on the Road com o Thiago Reis aqui com a gente. Falamos sobre investimentos, falamos sobre Caminho de Santiago, falamos sobre São Paulo Futebol Clube. Muita coisa interessante. Isso fica gravado aí para vocês. Espero que tenham gostado. Muito em breve a gente aparece de novo a qualquer momento, transmitindo conteúdo para todo mundo. Tiagão, obrigado, Álvaro. Valeu, obrigado. Vamos tirar uma foto ali fora. Pessoal, estou desligando por aqui.